Oi, beleza pessoal, tranquilo? Vou ter novamente aqui com essa novo desenvolvimento aqui dessa estratégia Epic, melhores rompimentos e pullbacks para estar entrando, tá? Então vamos aqui para a primeira videoaula aqui, melhores rompimentos e pullbacks para estar entrando. Se vocês analisarem aqui, eu estou com um gráfico de barras e candle, tá? Mas por que eu estou utilizando isso? Depois que passou bastante tempo, eu vi que em alguns momentos o candle ele dava algumas falhas. Você pode ver que eu estou utilizando aqui essas marcações, é chamado pivot points, tá? E, e com isso você pode ver que em alguns momentos aqui o candle fica meio bugadinho, né? Ele dá abertura aqui, finaliza o fechamento aqui dentro da marcação, próxima vela que já acaba nascendo dentro da marcação e fica uma coisa, você fica, pô, será que rompeu, será que não rompeu? E fica muito esquisito, né, essa questão, né? Aí, por exemplo, quando eu jogo no gráfico de barras, tá? Aqui você tem como botar uma barrinha um pouco grossa ou barra fina, né? Tanto faz. Ó, então aqui eu tenho uma base nesse exato momento aqui, da onde que o mercado fez. Então, por exemplo, aqui, ó, a barra aqui é o seguinte, tá? A barra de basicamente a barra de compra você tem aqui a abertura e tem um fechamento, tá? Já essa barra aqui de venda é o seguinte, aqui você tem a abertura e aqui você tem um fechamento. Essas outras marcações aqui, né, que estão além dos tracinhos, né, tanto esquerdo e direito, tá? São a máxima. Então, por exemplo, aqui é a máxima e aqui é a mínima, aqui é a mínima e aqui também é a máxima, tá? Então, os tracinhos do lado, tanto esquerdo e direito, e o tracinho esquerdo na barra de alta é a abertura e o tracinho do lado direito, tá, da barra de alta é o fechamento, tá? O tracinho da barra do lado esquerdo de baixa é a abertura e o tracinho da barra direito é o fechamento, tá? Passando disso aqui, tanto aqui é máxima, mínima, máxima e mínima, independente se é de alta ou de baixa, ok? Então basicamente é isso até o momento. O que vai ser o rompimento aqui, pessoal? O rompimento aqui, se você botar basicamente os melhores rompimentos, tá? Vou só jogar aqui pro Kendo aqui para não ficar uma coisa meia, né, sem nexo. Vai ser basicamente o seguinte, aqui quando você tem uma compra, aqui você tem uma compra, por exemplo, aqui você tem uma compra. Isso aqui é um rompimento muito bacana, tá? Muito bacana. Acho que na terceira videoaula eu vou estar explicando o porquê que em alguns momentos aqui acontece a relação que você pode estar tomando uma violinada. Então, por exemplo, você entra comprado aqui, é um rompimento bacana, só que mesmo assim ele volta a cair, né? Então, que a gente vai entender na terceira videoaula, né, o motivo que o mercado ele acabou nos confirmando aqui e voltou a testar esse tipo de região, tá? E um spoiler, a gente vai estar saindo aqui, ó, nesse rompimento de baixo, tá? Então na terceira viola, fica alerta que vai estar valendo essa questão aqui. Os melhores rompimentos aqui basicamente vai ser quando você tem as três velas. Então você tem um rompimento, a confirmação e a continuação. Esse aqui é o melhor rompimento, tá? O rompimento falso acontece quando a terceira vela, no caso aqui do rompimento de alta, a terceira vela vem de baixa ou a segunda vela vem de baixa, tá? Então tem que ter três velas aqui, de rompimento, de confirmação e continuação, serve também, tá? Para de baixa também. Então você tem aqui o rompimento, confirmação e continuação. Então você tem que ter aqui as três velas aqui, tá? Já a relação aqui do pullback, tá? O pullback aqui basicamente
vai ser a mesma coisa, tá? Então, por exemplo, o que é um pullback de baixa? Pullback de baixa, quando o mercado está subindo, ele toca nessa região aqui e volta a cair novamente, tá? Então, qual que é o melhor pullback aqui, né? Existe aqui dois tipos de melhores pullbacks para estar entrando, tá? Então, por exemplo, aqui você tem essa vela aqui de alta, né? Então, por exemplo, o grande recomendado é que essa primeira vela de baixa aqui ela atinja a força maior aqui, né? Ela engloba completamente o rompimento da vela de alta anterior. E já a terceira vela aqui, né? Ou você espera aparecer uma vela de baixa, ou também pode estar aparecendo aí uma vela de alta também, tá? Só que essa terceira vela de alta ela não pode estar rompendo essa segunda vela anterior. Então, por exemplo, pode estar acontecendo isso aqui também, tá? Se a primeira vela de baixa ali não conseguir romper, e logo após aí vindo uma vela de alta aí, ok? Então basicamente é isso aqui. Então esse aqui são os dois melhores pullbacks de baixa para estar entrando, tá? Se essa vela de alta aqui romper completamente a segunda vela de baixa aqui, você não vai estar entrando, tá? Ou se essa terceira vela aqui, por exemplo, se aqui também tiver um doji, tá? Um exemplo, então um doji aqui na terceira, você também pode estar entrando também, ou no lugar dessa vela de alta aqui também, tá? Desse pullback de baixa, se caso acontecer o doji, né? Quando o doji ele vem tocando ali também, você pode estar entrando, tá? Já as outras três velas após ali, né? Após as três velas, você pega esse nível aí de informação que eu passei. Já o pullback de alta, então basicamente é no fundo, o pullback de baixa é no topo, né? Então aqui você tem basicamente aquela vela de baixa, né? Logo após você tem as três velas de alta, ou né, quando você tem essa uma vela de baixa aqui também, né? Lembrando, tá? Vela de baixa ela tem que tocar e retrair, tá? O corpo dela tem que retrair, ok? E logo após um exemplo que essa vela de alta aqui não consegue romper, né? Mas não tem importância. Aí aqui acaba vindo aí, tá? Ou uma vela de baixa, tá? Ou um doji, tanto faz aí. Você também pode estar entrando comprado aí, tá? Aí mesma coisa, inversão aqui, né? Caso aqui essa terceira vela de baixa aqui, ela não pode estar rompendo completamente o corpo da vela da segunda vela de alta anterior, tá? Então ela tem que estar fechando dentro do corpo dessa vela de alta aqui, né? Caso ela finalize depois da mínima aqui, rompendo completamente o corpo anterior da vela de alta, não é um pullback forte, tá? De alta, ok? Caso aconteça essa maravilha aqui, né? Você tem essa questão aqui, as três velas de alta, você pode estar entrando comprado também, tá? Basicamente é isso aí. E também pode ser também o doji, tá? Então no lugar dessa vela de baixo aqui pode ter doji, tá? Fazendo a reversão aí também, né, na relação do pullback, tá? E outra coisa, vem com o spoiler da terceira videoaula, eu vou estar mostrando para vocês também, né? Mesmo você entrando nesses melhores pullbacks aqui de alta, né? E ou tanto de baixa, o de alta aqui, né, a melhor coisa é quando você tem aí a VWAP por cima, tá? Ou a VWAP aqui, né, por cima aqui dessa, né, da marcação do pivô que te deu entrada, tá? Então a VWAP tem que estar por cima disso. Se a VWAP estiver por baixo, você tem grande probabilidade aí de você tomar uma violinada, que é uma reversão, né? O mercado voltar aqui a buscar a VWAP, tá? Aí para você estar saindo, você só vai sair caso a vela de baixa aqui acaba rompendo aí esse fundo, né, daquele pullback anterior ali que te deu a entrada, né? Então sempre por exemplo, pullback de alta, o mais recomendado é que a VWAP esteja acima, né, da marcação que foi tocada, acima do fundo, tá? E o pullback de baixa, a VWAP tem que estar abaixo ali, né, da sua oportunidade, tá? Então, por exemplo, aqui, tanto que a relação, né, que vamos aqui só jogar aqui o pullback de baixo, né, quando o mercado ele vem, toca aqui e volta, a VWAP ela tem que estar, né, por baixo aqui
da sua entrada, tá? Então, por exemplo, a sua entrada foi aqui, nessa marcação do pivô, a VWAP tem que estar abaixo, tá? Tem que estar abaixo, ou caso, né, a relação aqui do pullback de alta, né, o mais recomendado é que a VWAP esteja acima, tá, da sua marca, da sua entrada aqui, tá? Esse aí que é o mais recomendado. Quando eu falo acima, o que é? Acima, por exemplo, o que é a marcação? Essa é a sua marcação que te deu a entrada aqui, tanto a relação do pullback de baixa ou o pullback de alta. Então, por exemplo, pode estar aqui dentro aqui da sua entrada ou do pullback de baixa, mas ela tem que estar abaixo aqui, tá, da sua oportunidade que aconteceu. Se tiver o oposto, né? Então, por exemplo, apareceu aqui o pullback de alta, a VWAP está abaixo aqui, cuidado, que você pode tomar aí uma reversão, tá? O mercado ele pode vir testar essa VWAP aqui, tá? Que ela não está ao seu favor. E caso você entre aqui no pullback de baixo, a VWAP está por cima, cuidado também que o mercado ele pode dar uma reversão do nada e testar a VWAP, tá? Então basicamente, se prestar atenção, basicamente é isso, tá? Por exemplo, aqui nessa questão aqui desse exemplo aqui, você pode ver que o mercado ele nasceu, né? Aqui você tem um pivô, né? Um exemplo aqui, tanto o suporte, aqui agora é resistência, e o mercado ele acabou nascendo no meio aqui, tá? Então quando ficar muito distante a relação tanto do suporte existente das suas marcações do topo ou fundo, você pode estar pegando marcação do pivô do dia anterior, tá? Então aqui, por exemplo, ó, é o mais próximo aqui das velas, tá? Então você pode estar pegando aí essa questão. Então aqui, por exemplo, você teve um rompimento falso de baixa. Se essa terceira vela de baixa, se essa terceira vela aqui, né, finalizasse de baixa, a gente entraria aqui também, tá? Mas aqui qual que foi o pico aqui disso tudo? Caso aqui ele te desse uma oportunidade de venda, né, desse rompimento, te desse a rompimento de baixa, a confirmação de baixa e a continuação, tá? Continuação é sempre a terceira vela, a confirmação é a segunda e o rompimento é a primeira que fez o rompimento. Se ela finalizasse assim, teria que ter muito cuidado, porque a VWAP, onde que a VWAP está? Ela está por cima, tá, da sua entrada. Então o rompimento de baixa seria mais viável aqui, tá, se a VWAP tivesse aqui por baixo, né, como eu falei anteriormente. Como que um exemplo, que se caso ela te desse essa oportunidade aqui de venda, tem que prestar muita atenção, porque a VWAP estava contra, tá? Então a qualquer momento o mercado poderia te dar aí uma reversão. Então caso que o mercado voltasse, né, a romper novamente, como que aconteceu, que eu não iria entrar, porque ele já tinha me dado aqui um rompimento falso, tá, de baixo, ele voltou a subir, que eu também poderia entrar comprado aqui, ou esperaria aí aparecer, né, as 3 velas aí de alta para mim estar entrando comprado. Foi uma oportunidade boa e segura. Por quê? Porque a VWAP está por cima, tá? Então que me deu uma oportunidade de compra. A VWAP também está de alta também, então está a favor. Então qual que vai ser meu alvo? Meu alvo vai ser aqui em cima, tá? Então você pode ver que o mercado teve lá e chegou naquele outro tipo de patamar ali, tá? Você pode ver que no outro dia anterior ele veio testar a VWAP aqui, mas por quê, né? Vamos lá. Aqui ele acabou me dando muitos rompimentos falsos aqui de baixo, né? E quando ele volta aqui, eu poderia ter entrado no vendido aqui, ok? Mais pro dia anterior, mas mesmo assim foi um pouquinho de risco, tá? Foi um pouco de risco aqui. O que faz você continuar a subir vai ser mais ou menos aqui, quando ele volta a subir novamente, e aqui ele acaba te dando um rompimento aqui 3 vezes, né? Então rompimento, confirmação e continuação. Então que você poderia estar entrando comprado aqui, ele acabou te dando um pullback de alta novamente, e você definiu o seu alvo um pouquinho lá acima, até nos seus 50%, tá? Por exemplo, aqui nesse outro exemplo, tá? Foi um pouco arriscado, tá? Essa questão aqui dessa estratégia. Por quê? Tá? Um dos motivos aqui foi o seguinte: o mercado aqui ele acaba me dando oportunidade de compra, tá?
com a VWAP por baixo. A VWAP teria que estar por cima aqui, teria que estar nessa região aqui onde que ela me deu a compra. Não, ela está por baixo, então aqui já foi um risco. Onde que eu entraria vendido? Tá? Eu entraria vendido caso o mercado rompesse, voltasse a romper aqui a nossa marcação, onde que deu entrada. Como não aconteceu, a gente continuou comprado. Tá? Então você pode ver que ele buscou o nosso alvo lá. Chegando lá aqui de novo, ele acaba me dando novamente oportunidade. Qual o risco disso tudo? Tá? O risco disso tudo é que o mercado pode voltar a cair a qualquer momento. Tá? Você só vai estar saindo caso o mercado da vela de baixo aqui volte, aqui por exemplo assim, exatamente assim, volte a cair. Tá? Como que não voltou? Tá? Então por isso que às vezes eu falo, me deu oportunidade, eu não vou entrar porque a VWAP está contra. Não, cara, entra. Caso o mercado te dá uma reversão, né? Um exemplo aqui, você entrou comprado aqui, você sabe que a VWAP está por baixo, então está um pouco arriscado, né? Não está aquela confirmação tão boa. Mas, cara, você não teve nenhuma vela de baixa rompendo aqui, tá? O fundo, cara, continua na operação. Dá o seu alvo aqui, entendeu? E ela chegou lá, né? Aqui, chegou a tocar aqui, entendeu? Isso que é o mais importante. Então sempre tem que estar prestando atenção nesse tipo de questão, tá? Então, pessoal, basicamente aí essa foi a videoaula, ok?